Oi, eu sou o Capivaro e hoje a gente vai colorir uma página de Chainsaw Man e falar um pouquinho de como eu acho que vai seguir a história agora com o filme e um pouco de como eu conheci o mangá. Quando eu conheci o mangá de Chainsaw Man, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi nem a história em si ou os personagens, era como o mangá era desenhado. Depois eu fui conhecer as outras obras do Fujimoto, mas ele tem um jeito bem característico de desenhar, né? Ele tem quase um- uma forma de fazer realismo, se você for ver. As expressões são mais simples, pouco, pouco estilizadas assim. Porém a anatomia, mesmo que correta, ainda é muito reta, sabe? Os bonecos, por assim dizer, tem pouco movimento. Não que as cenas não tenham dinâmica, as cenas, principalmente as de ação, são bem dinâmicas. Mas você vê que o corpo deles é pontiagudo, por assim dizer. O braço faz uma curva bem correta, as pernas fazem curvas bem corretas. Quando o corpo está de lado, ele tá como se o tronco inteiro estivesse de lado e a outra parte, as partes inferiores, pernas, estivessem para o outro lado para mostrar que o boneco está virado para uma lateral. Mas não existe um meio termo de movimento e isso dá uma estranheza assim no desenho muito característica do autor e que eu acho que faz muito sentido com a obra de Chainsaw Man. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Depois vem a forma que ele desenha as cenas de ação e os demônios. É tudo bem curioso, assim, a forma que ele faz um gore, mas nas ilustrações coloridas é uma coisa meio psicodélica, assim, se você for ver, é tudo muito colorido, tal, sangue verde, ou a cor das coisas dos personagens nas capas alterada. É bem curioso. E eu acho que casa bem, ainda mais se você for considerar que o mundo de Chainsaw Man é um mundo comum. Claro que existem os demônios, existem caçadores de demônios, isso não é nada comum, mas ele se propõe a dizer que é um mundo comum que por acaso surgiram demônios e tal, tal, tal. Existem normas públicas de como se lidar com esses demônios, existe um órgão público, as pessoas têm ciência desse demônio, né? Tem formas e jeitos corretos de se lidar com essas coisas. E isso também é curioso, né? Normalmente os animes, mangás fazem essas coisas quando existe um objeto sobrenatural na obra, essas coisas são sempre mais escondidas. Em Chainsaw Man não, Chainsaw Man é mundano, né? É daí também que vem um dos pontos, né, que é essa melancolia que tem na obra, de você pode morrer a qualquer momento, sabe? Você pode estar saindo, topar com um demônio na rua e morrer. Tanto que os caçadores em si, eu acho que na personagem da Rimeno a gente vê bastante isso, principalmente no início, daquilo dela e do Aki de ela querer que alguém chorasse por ela quando ela morresse, né? Porque os caçadores entendem e se acostumam com a ideia de que podem morrer a qualquer momento, né? É natural de um caçador que ele acabe morrendo. Por isso que o Kishibe é diferente dos outros. Ele é um caçador há muitos anos e ainda está vivo, né? É aquilo do soldado velho, né? Que tem um motivo para ele não ter chegado nessa idade. E isso é bem tratado na obra, é algo que chamou mais a minha atenção, chamou mais do que a história. Claro que a história tem suas nuances, óbvio, tem a parte cômica que sobressai muito mais, mas tem suas nuances ali. E uma delas é um arco que vai adaptar agora no filme, né? Eu tô gravando isso no dia 21, aqui na minha cidade. O filme sai dia 23, é uma terça hoje, sai numa quinta-feira. E falando do mangá, eu não vi o filme ainda. Esse arco ele adapta mais sobre o Denji, né? A gente começa vendo as coisas sobre o Denji, depois começa a descobrir mais sobre o mundo, sobre esses personagens, sobre o grupo que o Denji vai estar inserido. E aí volta a ter o foco no protagonista. Não como se ele tivesse perdido o foco. Mas a gente entende o personagem, né? A princípio parece um personagem
mais complexo e retrocede um pouco nisso, se mostrando um personagem simples, né? Você entende o Denji, ele é fácil de se entender. E aí chega o arco da Rise, onde ele cai nesses dilemas do, do adolescente, por assim dizer. De se cair entre ficar com uma garota ou ficar com a outra garota. E por acaso essas garotas querem que ele morra. O que também se repete, né? Parece que ninguém pode ser feliz, né, nesse mundo. Mas também faz sentido com o ponto da melancolia na obra. E esse arco eu acho que adapta bem. Ele expande o mundo de uma forma interessante, rápido. É um dos arcos mais rápidos do mangá, se você for parar pra ver. Por isso que fizeram um filme. E ele desenvolve bem outros personagens também. Desenvolve o Anjo, que é um personagem que começa a aparecer mais daqui pra frente. E é um personagem que ganha destaque, principalmente relacionado ao Aki, que são personagens fundamentais. E eu acho curioso como o autor faz a gente gostar desses personagens desgostosos, né? Porque nenhum deles, se você for parar pra ver, são pessoas agradáveis de se conviver, né? O Aki não é uma pessoa muito agradável de se conviver, o Denji não é nada muito legal, a Power, porra, nem descarga dá, mas a gente gosta deles. Acompanhando a obra, a gente cria um apego, e isso acontece de forma muito natural, porque a gente, mesmo que eles façam coisas chatas ali e aqui, a gente entende. E isso é muito orgânico na obra, é algo que acontece muito rapidamente. E mudando um pouco de assunto aqui, é até uma dúvida que eu faço para quem assistiu o vídeo. O que vocês acham essa nova moda das temporadas de anime, né? A continuação canônica sair em... Lembro do filme do trem de Kimetsu, que saiu no Japão, ficou uma cota lá no cinema deles e nunca de sair no Blu-ray, nunca de sair no Blu-ray, porque a gente conseguia assistir com a imagem boa, já que esses filmes não saíam no cinema no Brasil, quando saía no Blu-ray, né? E aí ele saía online e a gente conseguia assistir o filme. Agora com os filmes saindo no cinema em outros países fora do Japão, isso ficou mais fácil. Mas ainda leva mais tempo, né? Eu não sei bem o que pensar. Tudo bem que pressupõe-se que a história vai ser contada mais rápida e com uma qualidade melhor do que pode ser que aconteça com um anime seriado, né, por semana. Mas não sei bem o que pensar disso. Vai sair, adaptaram agora, né, um filme de Jujutsu, que pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, vai ser um recap da segunda temporada de Jujutsu, mais 2 episódios da terceira temporada, em que vai adaptar o próximo arco do abate, né? Que tem aquele lance dos pontos e das barreiras e tal. E aí eu não sei qual que é a intenção que eles têm, eu não sei qual que é o motivo maior por trás dos estúdios fazerem isso. Talvez seja para ganhar dinheiro, é um motivo mais fácil de se imaginar, mas também não sei se seria só isso. É algo curioso. E tá aí, vai sair Chainsaw Man. Caramba, eu lembro que quando eu tava saindo o mangá, eu tava lendo, acompanhando semanalmente, era engraçado, porque eu lia, comentava com o pessoal que eu conhecia, né, e conversava de anime, e ninguém nunca tinha ouvido falar de Chainsaw Man. Eu falei, cara, como vocês não conhecem Chainsaw Man? Porra, Chainsaw Man, velho. E aí, cagavam forte. Saiu o anime, saiu uma temporada e parou de se falar de Chainsaw Man de novo. Eu falei, mano, não vão continuar Chainsaw Man. E aí vai lançar o filme agora, graças a Deus. Estou feliz, vou assistir no cinema. E aí volta aí com um vídeo sobre minhas considerações de Chainsaw Man. Trago uma outra arte, trago uma fanart com um traço meu, talvez, um desenho original do filme, pra ver o que vocês acham.
E essa é a arte pronta. Não demorei tanto também, demorei 1 hora e meia, mais ou menos. Não demora tanto para colorir a página. É, se eu fosse fazer tudo, né, desenhar todos os traços, todos os bonecos, todos os cenários e tal, aí demoraria mais. Eu tentei fazer uma luz vindo de trás ali dos carros, né? Eles estão numa avenida agora. E acho que a parte mais difícil aí foi colorir a parte metálica deles, né? O Denji tem as serras, a cabeça, a Risa tem a parte da bomba. E fazer esse brilho do metal, eu acho que foi a parte mais difícil, mas eu gostei de como ficou. E é isso. Qualquer indicação que tiverem aí, qualquer mangá que vocês quiserem ver colorido, só deixar aí nos comentários. Deixa o like e tchau.